Sexo na gestação. Será que eu posso? Existe vida sexual após o parto? O que vocês acham? Eu sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e vamos falar sobre sexo, libido na gestação e no puerpério. Vem comigo. Então vamos falar um pouquinho dos nossos amigos hormônios, né? Então a mulher durante toda a sua vida reprodutiva produz hormônios e eles fazem parte da nossa trajetória. E eles são super importantes tanto no ciclo menstrual quanto durante a gestação. No período reprodutivo, ali no ciclo menstrual, nós temos produção de estrogênio e de progesterona, que faz aquele ciclo, né? Em algum momento ela vai aumentar, e aí a mulher tem a ovulação, se ela não tiver, ela vai menstruar. Durante a gestação, esses dois hormônios, estrogênio e progesterona, eles aumentam em muitas vezes. Então, o estrogênio ele vai aumentar 30 vezes e a progesterona em 10 vezes daquele nível não gravídico. E por que isso é tão importante? Porque eles que fazem tanto o nosso corpo quanto a placenta, ela também vai produzir esses hormônios. Então a mulher secreta esses hormônios, só que depois a placenta também faz a função dela de secretar os hormônios e aí é ela que produz eles em maior quantidade do que somente, digamos, no período não gravídico. Um dos primeiros hormônios que a maioria da mulherada conhece aí, que é o beta-HCG, né? Então geralmente o início da gestação, o que revela a nossa gestação é o beta-HCG, né, o exame, mas ele é um hormônio, o HCG, que vai mostrar esse crescimento, né, desse hormônio, identificando a gestação. Então, nesse inicinho da gestação, o HCG, ele favorece o relaxamento uterino, né, não permitindo com que esse útero já se estimule tão no início. Então ele tem um papel bem fundamental nesse começo da gestação, só que ele também é danadinho porque é ele que provoca os famosos enjoos, né, no primeiro trimestre. Então eu vou citar os principais hormônios para vocês, tá? Alguns têm um nomezinho mais complicadinho. O HCG, ele é chamado de gonadotropina coriônica. Aí nós temos o somatomotropina coriônica humana, que eles atuam tanto sobre a mãe quanto sobre o feto. São hormônios bem importantes. Aí nós temos estrogênio, progesterona, prolactina e relaxina. E, claro, a famosa ocitocina, que essa todo mundo já deve ter ouvido falar. Bom, então vocês já devem ter... Vocês já imaginam, né, o que é esse bolo, essa cascata de hormônios, né, que acontece dentro do corpo da mulher. E cada hormônio, ele tem a sua funcionalidade, a sua particularidade. E aí, claro, alguns efeitos acabam sendo efeitos emocionais, né, tanto no físico, o crescimento do útero, né, a modificação do corpo, quanto questões emocionais mesmo, tanto devido a hormônios, mas também devido a situações mesmo do dia a dia, as questões psicológicas de cada mulher. Mas afinal de contas, por que eu estou falando tanto sobre hormônio, prolactina, ocitocina, progesterona, estrogênio? O que isso tem a ver com o sexo, né? Então, assim, tem muita coisa a ver. A gente sabe que a libido, né, a libido é desencadeada por causa dos hormônios, que a gente, digamos assim, a mulher demora um pouquinho mais para despertar esse desejo, que tudo tem influência hormonal na nossa relação sexual. Claro que também tem muita questão emocional envolvida. Então, assim, em que momento, que contexto que eu estou vivendo, como está sendo essa relação com meu parceiro, como é esse vínculo, como é essa intimidade do dia a dia. Então, para algumas mulheres, o desejo sexual, ele aumenta na gestação, a mulher fica mais interessada, fica mais fogosa. Para outras mulheres, esse desejo, ele diminui, tá? Mas isso tudo tem muito também relação, assim, eu tenho medo de machucar o bebê,
eu acho que de alguma forma pode causar algum problema, um aborto, alguma questão assim mais profunda em relação ao sexo na gestação. Então assim, para vocês já, né, desmistificar essa questão, o sexo na gestação, ele é super saudável e não tem nenhuma contraindicação, a não ser alguma contraindicação médica, como por exemplo um colo fino, tá? Então, se a mulher tem risco de um trabalho de parto prematuro, aí sim ela precisa evitar por esse período, né, a relação sexual. Mas fora isso, é um momento super saudável, inclusive, né? Um momento de conexão a mais com seu parceiro e também de resgatar essa autoestima, né? Porque a gente sabe que o corpo da mulher muda, tem mulheres que engordam muito na gestação, não se reconhecem, né? Perdem um pouco essa identificação, né? Tipo, ah, nossa, eu era assim, agora eu tô me olhando no espelho, parece que eu tô vendo uma outra mulher, né? Então, essa relação, essa energia sexual, ela também é importante para esse momento, né, da gestação, do amor próprio mesmo, né, dessa autoestima, de se sentir bonita, porque também um dos efeitos, né, do hormônio é aumentar os seios, então a mulher, né, se vê mais voluptuosa, aumenta um pouquinho, né, as partes, talvez o bumbum, o quadril fica mais largo, então para aquelas mulheres que eram mais magrinhas, se veem, né, de uma forma mais até, né, sedutora, bonitas, né, e a gente fala muito disso, né, que quando a gente olha assim para uma mulher grávida, parece que ela emana luz, ela emana assim uma energia tão linda. Não tem gestante que não é bonita, né? Todas as gestantes são belas da sua forma, mas realmente elas emanam assim aquela beleza, né? Aquela vida mesmo, né? Imagina, é uma mulher que carrega uma vida dentro de si, então não tem como não emanar luz. Ó, e agora eu vou passar uma dica, né, atenção para os parceiros, principalmente parceiros homens, tá? Não tenham medo de seduzir, de estar junto, de proporcionar essa relação íntima com a sua parceira, tá? Então, assim, no primeiro, segundo trimestre, quando a barriga ainda tá menor ou, né, imperceptível, assim, né, como o homem é muito mais visual, então às vezes no terceiro trimestre, geralmente o parceiro fica todo receoso de, né, enfim, vou machucar o bebê, é melhor a gente não fazer nada, fica se privando e privando a mulher também de ter esses momentos íntimos, né, esses momentos de prazer. Então, não tenha medo, tá? Não vai machucar a esposa, não vai machucar o bebê, tá tudo certo, tá? É o momento de vocês dois. Em relação às posições, vocês vão se adaptando, vocês vão experimentando posições, o que favorece mais para a mulher, o que deixa ela mais confortável. Enfim, outras maneiras também, que não seja a penetração em si, mas não deixem de viver esses momentos de intimidade, tá? Até porque isso fortalece, né, a relação do casal, e também a gente sabe que no pós-parto, ali logo depois que o bebê nasce, já não tem tanta disposição, já não tem tanto tempo para ter esses momentos, então aproveitem essa fase da gestação para namorarem, para se curtirem, terem esses momentos a sós. Vamos falar agora um pouquinho dos benefícios, tá? A gente está linkando sempre hormônios com a relação sexual, né? Então, na relação sexual, a gente sabe que também está liberando, né, uma descarga hormonal super grande. Então, no finalzinho da gestação, o corpo, ele começa a liberar a relaxina, né? Então, mais para o finalzinho ali, para o início do trabalho de parto, o que a relaxina faz? Ela ajuda a relaxar os ligamentos e as articulações na área pélvica, para que a pelvis possa se expandir durante o parto, certo? E também suaviza o cérvix, né? Então faz toda essa mudança fisiológica, corporal da mulher. E vamos falar então da queridinha, a ocitocina, que todo mundo já deve ter ouvido falar, conhece.
A ocitocina é o hormônio do amor, né? Considerado o hormônio do amor e da segurança. Então imagine, essa mulher no final da gestação, que recebe esse carinho, recebe massagem, tem orgasmos, isso tudo vai liberando ocitocina, que vai preparando para o parto e inclusive ajuda nessa conexão e nesse vínculo com o bebê, né? Então a ocitocina nesse momento ela é super importante. Em relação ao ato sexual, a relação sexual nesse finalzinho, a gente já sabe que o esperma ele produz prostaglandina. Então, prostaglandina, ela também ajuda a amaciar o colo e começar a preparar o colo para essa primeira fase do trabalho de parto. Então, imagine como é importante, né? Essa mulher, ela já tem essa descarga de ocitocina ali, ela está se sentindo amada, se sentindo plena, mais a prostaglandina, né, do esperma, que favorece esse amolecimento, o apagamento do colo. Então, a tendência é que essa primeira fase do trabalho de parto seja uma fase mais curta ou talvez até imperceptível, né? Então, a mulher ela já começa com contrações e entra em fase ativa com uma certa facilidade. E aí chegamos, né, no pós-parto, chegamos nesse momento onde o bebezinho já nasceu. E aí o que acontece com essa mulher? Existe uma queda brusca de todos esses hormônios, tá? Então imagine, estava ali borbulhando estrogênio, progesterona, ocitocina, estava a mil e de repente assim, no momento que tem a saída da placenta, né, porque lembram que a placenta também produz os hormônios, bum, dá aquela queda brusca e aí a mulher se vê meio, né, meu Deus, o que está acontecendo, né? Perdi a minha produção de estrogênio, perdi a minha produção de progesterona, e aí o que prevalece? Prevalece a ocitocina e a prolactina. Só que esses dois hormônios estão focados na produção de leite, né, e na amamentação. Então, claro que tem também essa questão mais emocional da mulher, então ela está focando ali no bebezinho, ela precisa dar toda a atenção, aquela coisa assim da leoa, né? Então é protetora, ela fica 24 horas disponível e preocupada com esse nenê, o que, claro, consequentemente vai causar desinteresse em relação a qualquer outra coisa, né? Não é só em relação ao sexo, mas também grande parte das mulheres perdem esse desejo sexual por conta hormonal, né? Por conta dessa mudança do foco, né? Então agora ela precisa se focar 100% para esse nenê. E aí tem também essas questões físicas, né? Então a mulher muda, né? Muda o corpo de novo, né? Então esse útero está evoluindo, a barriga fica um pouquinho mais flácida, as mamas super volumosas, então cheias, dependendo assim do volume da produção, essa mulher sente dor nas mamas, sente desconforto. A gente sabe que esse início da amamentação, ele é um pouco mais tenso assim mesmo, é um pouco mais trabalhoso, então pode ser que essa mulher tenha fissura mamária. Então, como é que ela vai estar interessada, né, ali, tendo, né, a gente sabe que a mulher demora um pouquinho mais também para se entregar para esse momento, então tem as preliminares, enfim. Então, realmente, a vontade, o desejo sexual, ele diminui nessa fase do pós-parto, do puerpério. E aí, claro, lembrando que a gente tem essa recomendação da quarentena, né? Então, a quarentena a gente considera 45 dias após o nascimento. É uma média, assim, para o período onde se pede o resguardo, né, dessa mulher. Então, o ideal é que nesse período realmente não tenha relações, tanto por questão da recuperação do períneo, a questão da cicatrização. Então, né, o corpo ele vai voltando ao antes da gestação. Então, tem todo esse processo fisiológico, hormonal que essa mulher está sofrendo nesse período. Claro, se é uma mulher que já se sente bem, com 30 dias de pós-parto, e ela se sente pronta, ela se sente à vontade, sente esse desejo, nada impede com que ela tenha
relação, né, enfim, com seu companheiro, com seu parceiro. Mas é muito também do sentir se você já está preparada para esse momento. E também um lado super importante é desse parceiro, dessa parceira, terem essa empatia, de terem essa calma, tranquilidade, esperar o momento e fazer as coisas com calma, sabe? Então, assim, preliminares, muito carinho, muitas carícias, massagem, tudo para que essa mulher se sinta acolhida e se sinta tranquila, que diminua essa produção da adrenalina, né? Porque ela tá ali naquele momento, preocupada com o bebê, preocupada com um monte de coisa. Então, diminua, né, um pouquinho essa questão, né, do estresse ali e produza ocitocina, calme, produza endorfina para que ela consiga relaxar e também curtir esse momento. E aí também a minha sugestão é usar lubrificantes à base de água. Então nesse começo é muito normal o ressecamento da vagina, então não existe tanta lubrificação por conta, né, de novo, dos hormônios. Então, né, ter um lubrificante ali para facilitar, né, esse primeiro momento. Geralmente as mulheres têm um pouquinho mais de resistência, um pouquinho de dor nessa retomada, né, da relação sexual. Mas também temos vários relatos de que a mulher tem mais prazer depois de ter vivenciado o parto, porque ela acaba tendo mais consciência corporal, ela tem mais empoderamento no sentido, ela sabe dizer o que ela gosta mais, o que ela não gosta, ela se impõe, né, em relação a algumas situações. Então, os relatos do pós, né, depois de um tempo, quando ela realmente se sente já preparada, são bem positivos nesse sentido. Ao mesmo tempo que eu falo para vocês de que muitas mulheres relatam que tem uma experiência positiva, né, depois do parto, depois da experiência do parto, de vivenciar isso, temos também alguns estudos que mostram que, assim, quase 50%, em torno de 55% das mulheres têm alguma queixa sexual. Mas o que é interessante? O interessante é que elas já tinham essas queixas antes da gestação e antes do parto, que acabaram se confirmando, se fortalecendo após a experiência do parto, né? Então, para vocês terem uma ideia, quais são as queixas, né, principais no período pós-parto? Disfunção do desejo, está em torno de 25%. Disfunção na fase da excitação, 16%, dispareunia, que é dor, né, no ato sexual, de 57%, disfunção orgásmica, 21%, e vaginismo, 32%. Então, assim, o que a gente... Aí fala assim, né, isso nos Estados Unidos, 43% das mulheres apresentam queixas sexuais, e no Brasil, 53% das mulheres referem queixas sexuais. Então, 34,6% desejo sexual, 29,3% disfunção orgástica e 21% dor na relação sexual. Isso dados no Brasil. O que isso, né, nos mostra? Que realmente a mulher ela já tinha algumas questões, né, em relação à sua vida sexual, que aí foram se protelando, né, foram se arrastando até o pós-parto, porque a gente tem todas essas outras características. Então, se essa mulher teve laceração, ela vai precisar de um tempo para cicatrização, para se recuperar. Se ela teve uma incisão cirúrgica através da cesariana, ou, por exemplo, teve uma infecção pós-operatória, tudo isso vai dificultando essa recuperação, né, do pós-parto, e aí, consequentemente, vai fazendo essas situações, essas condições de queixas em relação ao sexo. E aí também levamos em consideração essa relação com esse parceiro, né? Então, as coisas, digamos, que não foram resolvidas ou que não foram ditas na vida a dois do casal, elas vão tomando uma proporção maior, né, na gestação também, alguma questão mal resolvida. E é claro, no pós-parto isso acaba se tornando uma bola de neve, um boom,
porque aí levamos em consideração os hormônios, essa mulher oscilando, né? Uma hora ela tá bem, outra hora ela tá chorando, tem toda essa questão hormonal envolvida. E aí precisamos prestar muita atenção para esse momento do pós-parto, porque inclusive tem mulheres que vão ter depressão pós-parto, o baby blues, né, também, que é bem conhecido. Então, prestar atenção, uma coisa é a mulher ficar um pouco perdida, confusa no primeiro mês do pós-parto, incluindo essa questão da autoestima, do autocuidado, porque todo o foco realmente vai ser depositado para esse recém-nascido. Então, falta de sono, inibição de sono, às vezes de alimentação, a rotina muda totalmente, isso influencia também. Agora, outra coisa é prestar atenção, se essa mulher, depois de 4, 6 meses, ela ainda está oscilando emocionalmente, ainda não está bem estruturada, está passando por situações complicadas, ou em relação ao seu próprio autocuidado, a sua autoestima. Então, aquela mulher que se cuidava, que passava batom, que gostava de arrumar o cabelo, ela fica mais, vamos dizer assim, desleixada, não se cuida mais, só consegue tomar um banho de vez em quando. Então, prestar atenção nessa situação e tentar resgatar, né, resgatar mesmo esse amor próprio, essa autoestima, porque a gente fala muito também, não é só dessa relação com o parceiro, não é só uma relação sexual, existem muitas outras coisas envolvidas nesse âmbito ali da maternidade, do pós-parto, né? Então, realmente, você ainda continua sendo mulher, continua sendo eu, né, um indivíduo. Então precisa, né, se olhar, precisa olhar para dentro, precisa se cuidar, se amar e resgatar mesmo essa mulher que existe dentro de você. Então, cuide de você, tenha esses momentos, mesmo que seja um banho de 5, 10 minutos, passa aquele creme que você gosta, se sinta cheirosa, se sinta bem mesmo, né? Às vezes passa só um blushzinho, não deu tempo de fazer, passar um rímel, passar uma base, mas passa um rímelzinho, um blushzinho, se olha no espelho, eu tô rosadinha, tô bonita, arruma seu cabelo, faça uma trança, né? Deixa o bebê nesse momentinho com alguém, com um cuidador, com um companheiro. Tenha esse momento para si mesma, né? Isso é super importante, tanto, né, para a autoestima, para o seu emocional. Então, se valorize também, né? Eu estou me doando para esse bebê, mas eu tenho o direito de ter esse meu momento, esse momento comigo mesma, né? Me amar, me acolher, né? Então, é isso. Então, meninas e meninos, se vocês gostaram dessas informações, se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir para que compartilhem, principalmente para os seus companheiros, companheiras, para que todos entendam esse processo tão intenso, né, esse processo emocional, hormonal da mulher durante a gestação, do pós-parto. Comente como é que foi a sua experiência do pós-parto, como foi, e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima!